Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o teorema do confronto. Como a gente já viu em algum vídeo que eu vou deixar aqui no card, a gente falou um pouco sobre indeterminações. Indeterminações nada mais é do que quando a gente encontra valores do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito e por aí vai. De um dado limite, de uma dada função, que a gente não consegue resolver diretamente. Então, a gente tem que pensar em vários métodos algébricos de resolver essa determinada função. E o teorema do confronto é um deles. Então, se a gente tem uma função f cujos valores estão limitados entre os valores de outras funções, que a gente pode dizer aqui que a gente tem uma função de h de x, uma função de g de x e a nossa f de x. Então, se a gente tem essa função f de x entre as outras duas funções, a gente pode dizer que, por exemplo, se a gente escolhe um valor de x, um dado valor de x qualquer aqui numa posição, e a gente faz essa ligação nos pontos das funções, é válido dizer que a função f de x vai estar entre as funções g de x e h de x, correto? Isso quer dizer que, para qualquer valor de x que eu determino aqui no eixo das abscissas, ele vai estar entre a função h de x e a função g de x, para qualquer valor que eu escolho aqui dentro do domínio dessas três funções. Então, pensando no teorema, a gente tem que suponha que uma função de g de x e uma h de x, ela está nas extremidades dessa função f de x. Para qualquer x que a gente escolha em um intervalo aberto contendo c, exceto c. Suponha ainda que o limite dessa minha função g de x, quando ele tende a c, vai ser igual ao limite da minha função h de x, quando ele tende a c, que vai ser igual a L. Então, vamos prestar atenção aqui nesse gráfico. Nesse gráfico, eu tenho as minhas três funções. Tenho uma função h de x, tenho uma função g de x, e eu tenho também a minha função f de x, para um dado valor aqui, onde eu tenho um intervalo que contém c, exceto c. Se a gente pegar qualquer valor nessa extremidade aqui do eixo, esse valor para a função, ele vai estar aqui, né? Aí a gente pega um outro valor, vai estar aqui embaixo. Quando a gente aproxima esse valor de c, dessa função aqui, g de x, esse valor vai se aproximar cada vez mais do L. Então, cada vez que eu aproximo a minha função aqui em relação ao C, eu vou ter um valor muito próximo de L. Isso vale também para a minha função h de x. Cada vez que eu tenho um valor muito próximo de C, eu tenho que esse valor ele vai se aproximar muito do L. Então, eu tenho a minha h de x se aproximando do L nessa direção e a minha g de x se aproximando ou tendendo a L nessa direção, cada vez que eu me aproximo de C. Isso vale para a função f de x. Então, se cada vez que eu aproximo o meu valor aqui no eixo das abscissas da minha variável C, ele vai tender ao valor de L. Isso quer dizer, então, que esse limite de g de x e o limite de h de x está tendendo a L.
Então, se nesse gráfico essas duas funções elas estão limitando a função f de x, então quer dizer que o limite da função f de x, quando x tende a c, também vai ser igual a L. E isso aqui é o teorema do confronto. Para que vocês possam entender melhor essa teoria, eu vou explicar uma questão. Na minha questão, ele pede para determinar o valor do limite da função f de x, 2 menos cosseno de x sobre x mais 7, quando x tende ao infinito. Então, a gente tem limite de x tendendo ao infinito da minha função f de x, que é igual a 2 menos cosseno de x sobre x mais 7. Se a gente substituir aqui diretamente o valor do infinito nessa função, a gente vai ter 2 menos cosseno de infinito sobre infinito. Se a gente analisar esse resultado, a gente pode pensar no círculo trigonométrico. Quando a gente tem um círculo trigonométrico, a gente sabe que o valor do cosseno, ele vai estar limitado a uma projeção que a gente faz nesse círculo aqui. Então, a gente traça o raio, marca o ponto, e aí a gente acha essa curvaturazinha aqui em relação a esse eixo do cosseno, e aí a gente encontra. Só que pelo círculo, a gente consegue definir que o valor do cosseno, ele varia de 1 a menos 1. Então, supondo que a gente escolha um ponto e rotacione esse círculo, tendendo ao infinito, a gente vai rotacionar várias vezes e não vai chegar a um valor direto. A gente não vai ter um valor, vai ser um valor totalmente indeterminado. A mesma coisa se a gente pensar, por exemplo, nesse gráfico de função periódica. Se a gente tem um valor aqui no x e esse valor tende ao infinito, essa função ela vai continuar até o infinito e a gente não vai conseguir definir qual é esse valor. Então, isso quer dizer que esse limite do cosseno tendendo ao infinito, ele não existe. Então, se ele não existe, a gente não consegue definir o limite diretamente. Para isso, a gente pode utilizar o teorema do confronto. Então, se o valor de cosseno ele varia de 1 a menos 1, então a gente pode simplesmente dizer que o cosseno de x ele vai estar ele vai ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, o que é que a gente faz para conseguir resolver o limite dessa função? Basicamente, a gente tem que fazer algumas modificações. Eu vou fazer algumas alterações nessa função. Então, primeiro, eu vou multiplicar por menos 1. E aí, eu vou ter o seguinte. 1 vai ser menos cosseno de x a menos 1. Só que ainda eu não tenho essa função aqui do exemplo. Então, eu vou continuar fazendo essa alteração. Então, o que é que eu posso fazer? Posso somar com 2. Então, eu vou somar essa função com 2. Então, eu vou ter 1 mais 2, ser menor ou igual a 2 menos cosseno de x menos 1 mais 2. Isso eu tenho 3 menor ou igual a 2 menos cosseno de x maior ou igual a 1.
Para ficar melhor de entender, eu vou inverter. Então, vai ficar 1, 2 menos cosseno de x, que 3. Só que essa função ainda não é a função que eu quero encontrar o limite. Então, eu posso dividir tudo isso por x sobre 7. Então, eu vou dividir tudo isso por 1, multiplicar, na verdade. Então, se eu vou multiplicar, eu tenho 1 sobre x mais 7, vai ser menor ou igual a 2 menos cosseno de x sobre x mais 7, menor ou igual a 3 sobre x mais 7. Pronto. Agora que eu cheguei na minha função, eu posso aplicar o limite nessas funções aqui. Como eu sei que essa minha função eu não consigo encontrar o limite, e eu sei que pelo teorema do confronto, se eu encontro o limite da função de g de x, que eu posso chamar aqui, e o limite da minha função h de x, se esses limites das extremidades forem iguais, então eu posso dizer que, pelo teorema do confronto, o limite da minha f de x, que é essa função aqui, ele vai ser igual ao limite que eu encontrei dessas duas funções. Então, resolvendo, limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x mais 7. Se eu tenho qualquer número aqui dividido por infinito, isso aqui vai tender a zero. Então, o valor desse limite é zero. A minha g de x é igual a zero. Isso vale para o limite, quando x tende ao infinito, de 3 sobre x mais 7. A mesma coisa. Qualquer valor dividido por um número infinitesimal, ele vai tender a zero. Então, a minha h de x também é igual a zero. Portanto, pensando novamente nesse gráfico, se eu tenho a minha função g de x tendendo a um valor de L igual a zero, e a minha função h de x tendendo a um valor de L também igual a zero, logicamente, pelo teorema do confronto, a minha f de x vai tender a zero. Portanto, a gente pode dizer que, pelo teorema do confronto, o limite, quando x tende ao infinito, da minha função f de x, esse limite, ele vai ser igual a zero. É isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no e-mail que a gente vai tentar ajudar vocês. Um beijo e até a próxima. Valeu!